Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Rodrigo Patrão e hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito importante dentro do mundo do marketing, tá? O que acontece é o seguinte, sempre quando nós iniciamos um projeto com alguma empresa, os empresários eles vêm com uma dúvida que é comum. O que eu devo fazer, por onde eu devo começar, qual que é o caminho mais correto para eu seguir para ter bons resultados no marketing da minha empresa, né? E a grande questão aqui é que eu preciso explicar para vocês que são basicamente coisas que você já sabe, mas que são importantes ressaltar, porque às vezes o que é o óbvio precisa ser dito, né? Então, basicamente, o que você precisa entender? Quando você vai começar no marketing digital, não é barato, tá? Ou você vai colocar dinheiro ou você vai colocar tempo. Então, isso você tem que ter em mente. Se você quiser que as coisas vão mais rápido, você vai colocar dinheiro e você vai colocar pessoas para poder dedicar tempo naquele projeto que você vai executar. Se você quiser algo mais devagar, aí sim você pode fazer sozinho, mas ainda assim vai precisar dedicar algumas horas ali para que o projeto funcione. Só que o começo de tudo é você ter uma estrutura, né? Então, como que você vai montar a sua estrutura? A primeira coisa que você precisa ter em mente é entender o objetivo do seu negócio. Quem você ajuda? As pessoas, quando vão te procurar, elas fazem uma pesquisa? É um serviço de urgência ou é um serviço que desperta interesse? Se você falar na internet algo para alguém, essa pessoa vai sentir interesse de comprar aquilo que você está oferecendo, o seu serviço, o seu produto, ou ele é um produto e serviço que as pessoas só buscam quando estão numa situação de precisar dele. Então, tudo isso você precisa definir, porque é aí que você vai saber qual caminho você vai direcionar a sua estratégia de marketing. Se vai ser através de rede de pesquisa, se vai ser através de redes sociais, qual o caminho que você vai utilizar. Uma coisa que é muito importante, as redes sociais, por regra, têm melhor taxa de conversão, até porque ali você consegue fazer um funil de vendas mais qualificado. Então a pessoa tem um contato direto com você. Ela consegue assistir os seus vídeos, seus stories, seguir seu perfil. Então você consegue criar uma comunidade em prol daquela comunicação que você está gerando. Então a rede social ela sempre vai ser um excelente canal. Porém, você sempre vai precisar trabalhar através de vídeos. Então, os vídeos, eles são muito importantes dentro de uma estratégia de marketing digital. Então, se você está pensando em trabalhar com a rede social propriamente dita, você vai precisar criar vídeos. Tá? Eu não estou falando só de Instagram, estou falando de TikTok, estou falando de Shorts, estou falando de YouTube, estou falando de vários canais que você pode criar vídeos e assim se comunicar com a sua audiência. Então, quando você definir o objetivo da sua empresa, entender o que ela faz, você vai conseguir entender aquele canal que vai trazer mais retorno. Então, qual é a primeira estratégia que você tem que ter em mente? O primeiro caminho que você vai precisar construir na sua empresa é a sua estrutura. Então, sua rede social, seu site, sua identidade. Se você já tem isso tudo desenvolvido, o próximo caminho é você justamente criar uma comunicação assertiva com o seu público. Então, qual é a maneira como você vai abordar? Quais são as dores que ele tem? Quais são as situações que eles passam? O que você resolve? Todos esses pontos você vai levantar para poder ajudar as pessoas. Então, isso vai chamar atenção através de conteúdo. Rodrigo, eu não tenho tempo, eu não tenho condição de manter isso por muito tempo. Então, o que eu preciso fazer? Você vai trabalhar com um tráfego pago. O tráfego pago, ele acelera o seu crescimento, tá? Só que você precisa entender que no meio do tráfego tem o pago, então o dinheiro também faz parte da estratégia. Então, quanto mais você investe, mais rápido isso vai te trazer retorno. Mas não adianta você investir tudo de uma vez, porque também tem um período de aprendizagem. Se você tem 10 mil para investir, coloca os 10 mil de uma vez, dentro de um mês é uma péssima escolha. Por quê? Porque você precisa entender um pouco mais sobre o seu público. Qual é a comunicação que faz eles realmente comprarem? O que chama a atenção deles? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Se você trabalha com vendas no tete-a-tete, né, que são vendas complexas, negociações, você vai precisar ter um sistema de controle de relacionamento, que seria o CRM. Se você não tem um CRM, eu sugiro que pelo menos você tenha uma planilha, sei lá, alguma coisa onde você possa colocar as informações ali do que foi conversado, para que no futuro você volte a falar com essa pessoa entendendo o que foi conversado com ela. Então ter esse controle de relacionamento é muito importante, mas tão importante quanto ter o controle de relacionamento é você ter uma equipe comercial competente. Então não adianta você trabalhar com estética, com medicina, com arquitetura, com planejados, se a sua equipe de vendas ela não está preparada, ela não está pronta. E você pode sim pegar uma pessoa crua, ou seja, que não tem informação nenhuma, e treinar ela para ficar pronta. Só que você tem que entender que existe um período de maturidade, ou seja, um período onde essa pessoa vai aprender as informações para poder convencer o potencial cliente. Um bom vendedor não é formado do dia para a noite. E principalmente, você precisa ter pessoas que têm perfil de venda. Então, ou seja, essa pessoa ela tem característica de vendedor, ela é uma boa comunicadora, ela sabe fazer uma pergunta adequadamente, ela sabe se posicionar na frente do cliente, ela tem todas essas características? Sim, ela tem. Então, perfeito. Então, ela é um perfil de pessoa que vai trabalhar muito bem no comercial.
Então todos esses pontos começam no recrutamento. Então percebe, quando você consegue entender que o marketing digital ele é um setor da sua empresa e que para ele funcionar você precisa alinhar todos os outros, começa a ficar mais claro e a sua expectativa começa a ficar alinhada com o tempo. Porque muitas vezes você vai contratar uma agência ou contratar um profissional para fazer um marketing para você, mas o seu site não está adequado, sua rede social não está adequada, seu comercial não está preparado. E aí o que vai acontecer? Toda vez que cair um lead, se cair um lead, você vai perder essa venda. Então, por isso, sempre que você montar uma estrutura de marketing, olhe também para a estrutura da sua empresa, porque tudo isso vai fazer sentido lá no momento de fazer o fechamento ou de atrair novos clientes. Então, tudo que você precisa entender é justamente isso. O marketing digital, ele facilita, mas você precisa ter uma estrutura adequada, ter um processo adequado para que ele funcione muito bem para o seu negócio. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a entender como isso tudo funciona. E se você tiver alguma dúvida, precisar de ajuda, é só clicar no link aqui embaixo, falar comigo, com a minha equipe, que nós vamos apoiar você, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.